Oi gente, eu sou a Karen e o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho deste incrível livro que é Os 100 Mil Reinos, uma fantasia que eu já adquiri tem algum tempo. Ela é uma trilogia, esse é o volume 1, então vocês já devem ter visto o vídeo que eu fiz dos 5 motivos para você dar uma oportunidade para essa fantasia, né? E eu vou contar um pouco sobre a história dele, mas é tudo sem spoilers, beleza? Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Na descrição do vídeo tem as redes sociais, você pode me acompanhar por elas também, tá bom? Inclusive o Scooby e o Instagram. Então vamos lá, gente, ó, o 100 Mil Reinos é literalmente uma fantasia, então ele não se encaixa numa distopia ou algo futurista, ele realmente é uma fantasia, tem todo um lore próprio, tem toda uma existência própria, porque eu vou contar um pouquinho de como começou esse negócio dos 100 Mil Reinos e como a gente começa a história, beleza? Os 100 Mil Reinos, a gente tem toda uma história alternativa de criação de uma população e de existência de uma humanidade. Primeiro existe a existência, tipo uma névoa flutuando no universo, e dela sai primeiro o primeiro deus, que é o Narradot. Então assim, ele ficou sozinho juntamente com a existência por um bom tempo, sabe? A gente não tem como categorizar quanto tempo ele ficou sozinho, só ele e a existência. Então ele se acostumou a viver sozinho. E ele é tido como o deus da escuridão, da noite, da sensualidade, tudo que assim é escuro e nebuloso é associado a ele. Depois de um tempo surgiu o Intempas, ele saiu da existência também. Aí ele é o deus meio que o oposto de Narradot, ele é o da luz, é tipo o sol, o brilho, é tipo isso. Aí depois de um tempo os dois juntos já se relacionando, porque no início eles brigavam muito, era muito ódio entre eles, porque eles literalmente eram opostos. E eles não se aguentavam no mesmo lugar, né? Então eles brigavam muito entre si, então houve várias lutas, até que aquilo se transformou em amor. E aí eles começaram a gerar um amor entre eles, grande, não só de uma irmandade, mas também um amor sexual e tal. E aí, daí sai, depois de um tempo, sai uma menininha de dentro da existência, que é a Enefa. E a Enefa, quando ela chegou, ela realmente era uma criança, ela não nasceu já adulta como os outros dois, e ela foi crescendo e se desenvolvendo, e a partir daí ela também foi aprendendo seus poderes. O Itempas não gostava dela, então dava pouca atenção para ela, e ele gostava muito da ordem, das coisas andarem dentro de um fluxo e tudo mais. E o Narradot gostava muito dela porque ela era novidade, e tudo que era novidade e mudança o Narradot gostava. Então ele gostava muito dela, ajudou a criar ela, mas de uma forma geral, ela meio que se criou sozinha. E ela percebeu que ela tinha um poder diferente, que cada um dos irmãos tinha um poder diferente, e ela criava coisas. Então ela começou a criar pequenos deuses, e a maioria das vezes que ela criava alguma coisa, ela matava, ela mostrava para os irmãos, depois ela matava, depois criava de novo, como se fosse um aperfeiçoamento. E aí, quando ela criou o primeiro deus pequeno, que ela tinha uma intenção de que fosse uma criança, que é o Sief, ela tinha intenção depois de matar, depois de mostrar para Narradot que ela tinha criado. Ele falou, não, deixa ele crescer, deixa ele se desenvolver. Vamos ver o que ele vai se tornar. Porque o Narradot era muito curioso, ele queria ver como é que as coisas iriam se desenvolver daí pra frente. E assim, entre os três primeiros, que é a Enefa e o Narradot e o Itempas, começou a gerar aquele amor de irmão, mas também se transformava num amor sexual. Por isso tem essa característica de incesto, mas ao mesmo tempo não é incesto. É como eles se veem como irmãos, mas eles não são irmãos de verdade, eles só surgiram do mesmo lugar. É tipo isso, uma existência espontânea. Entendeu? Então, assim, eles faziam muito entre eles e também os outros deuses que a Enefa foi criando, né? Da guerra, da sabedoria, o Sief, que era para ser uma criança, né?
Então ele foi crescendo, mas ele sempre manteve esse espírito de criança aventureira, curiosa, dentro dele. Então, assim, ela foi criando outros e depois ela criou os humanos, ela criou a terra, ela criou a vegetação e tudo mais. Daí surgiu a terra e o mundo dentro deste contexto aqui, né? E aí eles sabiam como é que eles se relacionavam, às vezes os próprios humanos entravam em guerra entre si, às vezes os deuses interferiam, às vezes não. Haviam templos grandes para cultuar os 3 deuses principais, até que em Tempas começou a se tornar muito autoritário e querer mandar muito em todos eles. E houve um levante dos outros deuses, da Enefa e do Narrador. Só que eles meio que foram denunciados, em Tempas descobriu, e ele matou Enefa. Só que ela era um dos deuses principais, então não se mata completamente um deus principal. Tinha uma arma lá que poderia ser usada para matar esses deuses, mas eu não vou contar que arma é essa. É uma arma única e que o Tempas usou para matar Enefa. Então ele matou a estrutura do corpo dela, mas a pedra de Enefa ficou. E ela era usada para subjugar os outros deuses, inclusive o Narrador. Então o Tempas fez criar toda uma característica de que todos os outros deuses traíram ele, porque iam dar um golpe nele, e aprisionou todos os outros deuses, Narrador e todos os outros que ela criou, o Sief e todos os outros, em formas humanas, a serviço da família de humanos que adorava ele. Então, ele escolheu uma família de segmento sacerdotal, que cuidava de um dos templos lá dele, e essa família, ele deu um selo especial que colocava na testa, tipo uma marca, e que todo mundo era obrigado a obedecer essa pessoa por causa desse selo. Então ele meio que virou o líder de todo mundo e controlava todas as outras nações, e o culto a todos os outros deuses ficou proibido, era só em Tempas que deveria ser cultuado. Dentro desse contexto formou a civilização que temos a nossa protagonista, que é a Iene, nasceu. A Iene, ela é filha ela é filha da filha única do grande líder dessa família principal. Então, teoricamente, ela iria ser a sucessora, né? Iria receber o tal do selo e tal, iria governar todo mundo e todas as outras nações, tribos e tudo mais. Só que ela abdicou do trono para casar com o pai da Iene e foi viver numa tribo muito afastada. E por causa disso, o pai dela, assim, meio que aceitou, porque amava muito a menina, né, a filha, mas esperava que em algum momento ela retornasse. Mas isso não aconteceu. Então, temos um episódio de que ela chegou a procurar eles, supostamente para pedir ajuda para curar do marido dela, que estava com uma doença muito incurável. Só que o pai dela se recusou e ele ficou bravo por esse pedido e mandou retirar o selo dela de sucessão. Então ela deixou até de ser herdeira. Então ela foi totalmente expulsa da família, ela nem poderia mais voltar lá para o palácio. E essa construção aqui atrás é uma boa representação do que é. Porque essa família, ela habita tipo um palácio erguido no céu. E para chegar nesse palácio é um B.O. para chegar nele. Enquanto isso, tem várias pessoas que são da família, mas com conexões de sangues menores, sabe? Tipo, um quarto de sangue, metade de sangue, um terço de sangue. Aí, de acordo com o nível do seu sangue, que se conecta à família principal, você é atribuído a determinados cargos dentro de lá. E todo mundo tem que servir. Então, eles literalmente servem uns aos outros. Então, todo mundo que mora aqui é da mesma família e servem uns aos outros. Então, claro que tem a nobreza dentro daqui, que são os principais, que são os de sangue cheio, né? O selo com sangue cheio fica na testa. E aí, os deuses que foram escravizados em forma humana ficam nesse palácio e são subjugados por essa família. Então, essa família pode dar ordens para eles. Então, assim, o poder deles ficou muito reduzido e, mesmo assim, eles são obrigados a receber ordens de humanos. E aí, eles começaram a ser chamados de Enefaites, porque eles seguiam a Enefa, né? Então, assim, tem todo um contexto disso. Só que o poder deles está muito aprisionado. Eles podem fazer algumas coisinhas, mas nada comparado ao poder total que eles tinham antes, né? Então, dentro de todo esse contexto, a mãe da Iene
foi para essa tribo viver com o pai, teve a Iene, e em algum momento, que a gente não sabe porque começa o livro com a Iene já fazendo uma travessia e contando que a mãe foi assassinada e que ela recebeu um chamado do palácio que se chama Céu, né, para ela se apresentar lá ao avô para ser a herdeira dele. Mas ela já sabia que poderia rolar uma retaliação, porque ela já sabia da história da mãe. Já sabia que a mãe tinha abdicado, que tinha saído com brigada do pai e tal. Então por que agora que a mãe dela foi assassinada por assassinos de uma forma muito misteriosa, ela é convocada do nada? Então aí tem coisa, né? A Iene, então assim, ela é bem ligada, ela é bem atenta, ela não é uma mocinha ingênua. Então, assim, ela chega lá já esperando o pior e se preparando psicologicamente para lidar com todas as nuances e crueldades que a família principal faz, inclusive com os outros parentes. Então, assim, eles são muito cruéis, não só com os deuses que são escravizados, mas também com os próprios parentes. Então, assim, ela chega lá e ela descobre que ela vai ter que competir com os dois primos dela pelo cargo de ser herdeira do avô dela. Então, mas não é uma... A gente acha que é uma competição física, mas não é. É uma competição política e de influência. Então, durante algumas semanas, alguns dias que ela fica lá, até o baile, que vai ser... ela vai ser oficialmente nomeada como uma das herdeiras, ela é avaliada, sabe? Enquanto ela meio que briga politicamente com os primos. A Sekhmina e o Heilad. E assim, a Sekhmina é totalmente psicopata. Ela é muito psicopata, de todos os níveis possíveis. Então, assim, não dá pra confiar nessa mulher. O Rayleigh tem seus problemas também. Então, literalmente, ela tá sozinha. Só que ela começa a perceber que ela pode ter apoio dos deuses escravizados. E, de alguma forma, ela pode ajudar a eles a serem libertas. E ela faz um acordo com eles, que eles iriam ajudar ela no propósito de se tornar herdeira, e ao mesmo tempo ela seria uma arma para eles, e ela iria libertar eles na cerimônia de passagem do selo do Decarta, que é o líder, né, o avô dela, para o novo sucessor. Dentro dessa cerimônia ela iria usar um poder que vai ser dado para ela temporariamente para libertar a eles. Só que tudo tem consequências, tudo tem um custo. E é também o relacionamento que ela vai criando com esses deuses ao longo desses dias que ela vai ficando lá, e ela vai conhecendo como as coisas funcionam e tudo mais. E é muito interessante, principalmente o relacionamento dela com o narrador, porque ele começa a tratar ela de uma forma e depois eles vão construindo outro tipo de relacionamento. Em alguns momentos você pode até pensar que é um dark romance, mas depois você pode ver que é mais profundo. É um livro que se desdobra em muitas camadas diferentes. E é muito interessante isso. Ele é muito mais profundo do que você inicialmente pensa. Ah, é só uma batalha por um título. Não, tem muita coisa em jogo. Além da própria segurança da tribo dela. Porque depois que a mãe dela foi pra lá casar com o pai, e rolou todo o hate com o avô e tal, né? Toda a tribo foi meio que segregada. As pessoas estavam proibidas de fazer comércio com a tribo, então ela teve que se sobreviver sozinha, sem fazer comércio, ou o mínimo de comércio possível. Então tem muitas coisas dentro, tem muitos personagens interessantes. Ao mesmo tempo que quando ela chega no palácio, ela tem outro objetivo: descobrir quem matou a mãe dela. E é uma caminhada muito sinuosa, porque ela vai descobrindo algumas coisas e outras coisas ela tem que ficar confiando em relatos. Então fica complicado dela realmente descobrir o que é real e o que é manipulação. Então tem muito jogo de manipulação aqui. Além disso, a estrutura do livro é muito interessante. Cada capítulo tem um título, e esse título realmente é explorado ao longo do capítulo. E a gente tem esses trechos aqui que separa, que às vezes são reflexões da própria Iene. Então a história toda é narrada pela Iene. E tem alguns momentos que ela começa a ter um diálogo com outro personagem, que é muito interessante, e a gente entende o porquê que ela começa a ter o diálogo com esse personagem. Então eu não vou contar, porque senão é muito spoiler, gente. Tem uma oportunidade. Que nem eu tô falando, não tem nada dentro desse contexto aqui que a gente possa comparar com a nossa realidade. Um multiverso, uma realidade paralela, não.
É uma realidade completamente criada, uma fantasia criada do zero, que tem um desenvolvimento. Inclusive, o volume 1 é fechadinho, tá? Ele tem um final, super final, e deixa algumas pontas que podem ser desenvolvidas no volume 2. Eu dei uma lida no resuminho do volume 2, né, que fica aqui do livro, e realmente, ele continua dessas pontinhas que foram deixadas, mas ele tem um final super fechado e é incrível. E a escrita dessa mulher, da N.K. Jemisin, é incrível, incrível. Você fica extremamente mergulhado. Só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a ler, antes de começar a ler, eu achei que era um livro que eu iria abandonar. Eu achei que não ia gostar muito, porque pela estética até parece algo grego, mas não é. É totalmente diferente, sabe, gente? E tem muitas coisas próprias e únicas aqui que eu nunca vi em lugar nenhum. E eu super indico a leitura, tá? Se você tá procurando algo totalmente diferente, de fantasia, e que vai te desafiar em alguns pontos para você poder desvendar os mistérios que vão rolando aqui, super indico. Acho que vocês não vão se arrepender. Então é isso, a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem nos comentários o que vocês acharam, se vocês ficaram com vontade de ler, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.